Shalom, shalom Adonai, que a paz do Senhor, do grande e todo-poderoso, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, se estabeleça e transborde sobre a vossa vida. Saudações em Cristo, Pastor Ronaldo. Este é o canal de bênção pelo alcance da Palavra de Deus. É isso mesmo, pelo alcance da Palavra de Deus. Nosso destaque, aleluia, nosso ponto principal, a cadeira central, tudo que este canal é, que as nossas vidas devemos a palavra de Deus. Então reine a palavra, brilhe a palavra, aleluia, sobre nós. Glória a Deus, aleluias. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens, queridos. Mensagens que têm edificado a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa história, de limpar o nosso ser e colocar no lugar de toda a sujeira que houve coisas lindas de Deus resplandecente, que nos traz não só uma felicidade momentânea, mas nos traz uma estabilidade eterna. Que Deus nos abençoe por apreciar a palavra de Deus, por ser um ouvinte, mas não só ouvinte, mas por ser um praticante, aquele que aplica a palavra como aplicação pessoal, sabendo que o que Deus está falando, embora usando personagens que são nossos antepassados, mas Deus está falando em tempo real conosco, nos trazendo lições fantásticas e fabulosas. Deus abençoe, permaneça comigo por alguns minutos. A mensagem de hoje, querido, ela vai começar de uma forma bem triste, porque nós vamos falar de pecado e consequência de pecado. O tema de hoje é as consequências do pecado e a misericórdia restauradora de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Tá? Eu vou repetir para você gravar bem. O nosso tema é as consequências do pecado na nossa vida, é claro, as consequências do pecado e as misericórdias restauradoras do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos percorrer essa mensagem. O nosso personagem principal dessa mensagem é um homem muito falado, muito pregado. Inclusive, através dele veio o Messias. O Messias veio, aleluia, da geração, da raiz deste homem que nós vamos trabalhar hoje para edificar a sua vida. Tá bom? Isso já deixa para você com certeza o nome desse homem, com certeza você já despertou em você o nome desse homem. Eu vou dizer, é um homem segundo o coração de Deus. Um homem identificado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Um homem também identificado como um grande rei, um dos maiores que houve na história de Israel. É o nosso querido, aleluia, rei Davi. Então nós vamos trabalhar esta mensagem observando na vida de Davi, que embora seja um homem segundo o coração de Deus, também teve erros fortíssimos, que lhe roubou bastante coisa. Os erros de Davi trouxe certas consequências para ele e para a sua casa e para o seu reinado. O erro de Davi fez com que ele sofresse muitas coisas, mas veio depois sobre ele as grandes misericórdias de Deus, que lhe garantiu uma restauração eterna. Quero convidar você, nós vamos ler duas palavras bem conhecidas. Uma vai estar no livro de Salmos, capítulo 51, que é o Cânticos, né? O Cânticos que Davi eleva no momento de muita angústia, no momento também de muita esperança. Davi diante de Deus, expondo a sua alma, o seu coração, expondo-se, sabe, rasgando-se de dentro para fora, acreditando ainda que, embora tinha pecado, embora estava numa situação muito difícil, mas ele acreditava que o Deus que o escolheu para ser um homem segundo o coração de Deus era poderoso para restaurá-lo de toda a maldade, o pecado e as marcas que o pecado lhe trouxe. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos começar pelo livro de Salmos, capítulo de número 51. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos ler? Nós encontramos o salmista desta maneira. Vamos ler desde o versículo 1. Diz assim a palavra: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou qualidade de ser bom, segundo a sua bondade. O Senhor é bom, o Senhor é do bem, o Senhor é benigno.
eu sei disso. Olha como Davi se expressa a Deus. Eu sei da tua bondade. Eu conheço a tua bondade, a tua benignidade. O Senhor é do bem, o Senhor é o próprio bem. Então ele recorre a Deus dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha só, apaga as minhas transgressões. Davi, ele logo se identifica diante de Deus como um transgressor, aquele que transgrediu a ordem de Deus, aquele que transgrediu o mandamento de Deus, os estatutos de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que pecado é isso, é transgredir os mandamentos de Deus, as diretrizes de Deus, porque Deus tem o melhor para nós. E quando nós desobedecemos a Deus, nós somos transgressores da sua lei, do seu mandamento, do seu estatuto. E aí nós pagamos um grande preço por isso. Então Davi, ele entra no Salmo 51, nesse cântico, porque Salmos é cântico, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu posso traduzir a palavra misericórdia para você na raiz do hebraico. Misericórdia, querido, significa dar o tratamento a alguém da maneira que ele não merece, falando de uma forma simples. Ou seja, quando eu trato alguém diferente da maneira que ele merecia ser tratado, eu estou agindo de misericórdia. Por exemplo, alguém que merecia a condenação, e eu estendo a ele uma mão restauradora, trazendo ele para fora, em vez de para na prisão, para fora da prisão, como uma oportunidade de vida, eu estou sendo misericordioso com aquela pessoa. Então Davi sabia quem era Deus, e ele recorre a Deus. Já vamos entrar na origem do seu pecado. Presta atenção, ele diz: apaga a minha transgressão, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele olha a Deus, é importante nós observarmos isso, querido. Ele olha a Deus como alguém que não é misericordioso. Ele é extremamente misericordioso. Ele olha, ele consegue ver Deus como alguém que obtém multidões de misericórdia. A misericórdia do Senhor, segundo a palavra, ela não tem fim. Então ele consegue ver isso. E a esperança de Davi é isso. Ele vai em busca da misericórdia de Deus. Que coisa linda, né? Aí vamos pular aqui para o versículo, a partir do versículo 10. Olha o que Davi fala para o Senhor. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Olha a situação que Davi está. Não me lances para fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o que ele está recorrendo a Deus. Olha o pedido de Davi a Deus. E ele diz ainda mais: torna-me da alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Aleluia. Ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca tornará ao teu louvor. Olha que coisa linda. Que maravilha ver um ser humano se abrir dessa maneira com Deus e expor de dentro para fora todas as suas emoções, tudo aquilo que ele sente, reconhecendo o seu estado de miséria, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o que havia perdido, buscando novamente aquilo que se havia perdido. Agora, mas o que fez Davi, queridos, se encontrar dessa maneira? O que fez Davi estar desse jeito? Eu sei que tem pessoas me assistindo que conhecem essa palavra, e quem sabe até já pregou esta palavra, mas vale a pena você entender que Deus sempre tem coisas maravilhosas a nos revelar dentro da mesma palavra. E eu quero garantir aqui a todos os meus irmãos, não só os inscritos no canal, mas todos aqueles que têm assistido os vídeos, têm presenciado, têm estado conosco, crendo que este canal é um canal na direção de Deus, e que o único objetivo deste canal é levar a palavra de Deus e o Deus da palavra até você. Nós vamos ler aonde Davi erra diante de Deus. E vamos falar sobre as consequências do seu erro, ou do pecado que ele comete contra Deus,
tá bom? O que isso fez na vida dele e que forma que essa história termina. Vamos lá, rapidamente. 2 Samuel, capítulo de número 12, aqui Davi já está como rei. A promessa na vida de Davi aqui se cumpre. Não é mais aquele rapazinho de 17 anos, quando recebeu ali a sua primeira unção, que Jessé foi até o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, seu pai, e foi ali e ungiu Davi na sua primeira unção, já marcando que ele seria o rei de Israel. 15 anos depois disso, que foi se cumprir a palavra, e Davi está aqui agora sentado no trono, como cumprimento do que Deus falou com ele que aconteceria. Davi está desfrutando da promessa de Deus. Querido, quantos neste exato momento não têm observado claramente aonde está sentado? Quantos nesse momento não têm observado claramente a posição que se encontra? Não tem feito a reflexão devida para lembrar da onde Deus te tirou, de que estado você estava e a forma que Deus te colocou hoje. E quando isso acontece, abrindo um parênteses dentro desta palavra, quando acontece essa falta de observação, nós faltamos também com a gratidão a Deus. Nós começamos a desfrutar do bem que Deus nos fez e ignoramos que foi Ele que nos fez e achamos que merecemos tal posição e ficamos um pouco soberbos, quem sabe nos achando um pouco, porque estamos desfrutando de uma honra, mas dada por Deus e ignorada por nós muitas das vezes. E é um perigo quando isso acontece, porque nós faltamos com a gratidão. E a gratidão, ela nos leva a uma segurança. A gratidão nos leva a uma segurança que nos trará uma vigilância constante. E aí, através disso, nós não cairemos. Então, pegue esta observação, esse parênteses dentro dessa mensagem, coloca aí no seu coração. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que saiu de lá de baixo e Deus te trouxe hoje, você hoje é um ministro do Evangelho, você hoje é um pastor, você hoje é um responsável por um trabalho, ou você hoje é uma pessoa que se sente muito agraciada por Deus em toda a sua vida, financeira, conjugal, espiritual, tudo. Não se esqueça de que Deus te colocou aí. E da mesma maneira que Deus te colocou aí, Ele pode te tirar a qualquer momento. Presta atenção o que eu vou te dizer na Bíblia Sagrada. 2 Samuel, capítulo de número 11, primeiro diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. Você prestou atenção na leitura da palavra? Chegou o ano que os reis saíam na frente do exército, na batalha. Porém, Davi envia toda a sua tropa e os seus líderes, os seus generais, mas ele mesmo decide ficar. A palavra diz que era tempo que ele deveria ir e ele fica. Posso abrir um parênteses aqui para dizer que aqui começa o pecado de Davi, que aqui começa o erro de Davi. Sabe, queridos, através de erros pequenos e parecendo insignificantes, vamos dizer assim, erros que parece que não vai dar em nada, coisas simples, como uma mentirinha, como ficar quando se deve ir, ou ir quando se deve ficar. Sabe, coisas simples que você olha e não vê tanto problema nisso. É daí que começa e abre a porta-se para pecados maiores e para situações mais complicadas que podem ser até mesmo o teu fim. Davi começa querendo folgar na hora que deveria estar conforme a palavra na frente do exército, e ele fica no palácio. Aqui começa o erro dele, aqui começa a sua tentação. Vamos adiante na leitura? E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se banhando. E era esta mulher muito formosa aos olhos ou à vista. Olha só. E enviou Davi
e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, ou trazer. E, entrando ela a ele, se deitou com ela. Se deitou com ela. Ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para a sua casa. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, como nós lemos, o erro de Davi inicia-se quando ele deveria estar no lugar apropriado, conforme o mandamento de Deus. E ele se recusou ir e ficou para folgar, para simplesmente folgar. Se ele estivesse na batalha, ele estaria clamando ao Senhor pela batalha, ele estaria em vigilância na batalha e ele estaria dependendo de Deus na batalha. Mas como ele ficou para folgar. E a Bíblia diz que ele levanta do seu leito e ele vai passeando pelo terraço real, terraço ali do palácio. Como quem não tem o que fazer. E de repente, queridos, ele começa a observar as paisagens e ele olha e ele percebe, ele pega da vista onde ele estava e ele avista uma mulher muito formosa, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que ela era formosa à vista. Uma mulher muito formosa. Ela estava se banhando. Quando Davi, de repente, enche os olhos ali, cultiva aquela situação, e ele pergunta quem era aquela mulher. E os mensageiros, a qual ele enviou, diz a ele: por acaso não é essa Betseba, mulher de Urias, o heteu, ou seja, aquele que é um soldado de qualidade e um responsável também por parte na batalha e leal ao Senhor, traduzindo a palavra? E a Bíblia diz, resumindo aqui para você, que Davi, depois que ele coloca os olhos em Betseba e que ele cultiva Betseba, o pecado toma conta dele de tal maneira que ele fica cego pelo pecado e ignora que aquela era a mulher de um dos seus fiéis soldados, e manda buscar. Quando manda buscar, ele se deita com a mulher. Ele comete aqui um adultério. Ele pega a única mulher de um leal companheiro, fiel da sua batalha, e se deita com ela. E a Bíblia diz, para encurtar aqui, não dá tempo para pregar toda a mensagem, que depois ela volta para sua casa, ela havia se purificado da sua imundície, e ela engravida. E Davi tenta esconder a gravidez de Betseba, chamando Urias e ordenando que ele viesse a se deitar com a sua esposa ou ir para sua casa. Urias não acha justo isso, porque enquanto seus companheiros estão na batalha, ele disse: eu vou desfrutar da minha casa, do amor da minha esposa, sendo os meus companheiros em batalha? De maneira nenhuma. Ele é um homem justo. Naquele momento, Urias foi muito mais justo do que Davi. Naquele momento, Urias foi muito mais crente do que Davi. E Urias se recusa, então Davi não consegue esconder o seu pecado. E a avalanche vem. E Davi manda matar Urias, porque viu que não tinha mais como esconder o seu pecado. Ele manda matar Urias, colocando ele na frente da guarnição, onde ele não teria condições de lutar. Sabendo disso, ele manda a carta para Joabe e ele mata Urias. Tudo isso, Davi comete um pecado em cima de pecado, começando pelo fato de não estar no lugar aonde deveria estar. Eu abro um parênteses para dizer: ei, cuidado em desobedecer a ordem de Deus. Cuidado quando Deus te mandar para um lugar e você se recusar e dizer: não, hoje eu vou ficar tranquilo. Cuidado quando Deus também te mandar ficar e você dizer: não, hoje eu vou. Obedeça a palavra, a ordem de Deus. Então a situação é essa. Quando Deus olha para Davi e vê Davi afundado no pecado, as consequências começam a vir na vida de Davi. Deus levanta o profeta Natan no capítulo 12. E o profeta Natan, com sabedoria, conta uma história para Davi, que um viajante veio e mandou sacrificar a única cordeirinha que
aquele homem pobre tinha, sendo que tinha um homem rico que tinha várias cordeirinhas que poderiam pegar, mas foi pegar justamente a do pobre. Ele conta praticamente uma parábola aqui, de uma linguagem de figura. Davi se irrita pela injustiça de um viajante ter pegado a única cordeirinha que ele tinha, em vez de pegar a do homem rico que tinha várias. E quando Davi se indigna e diz: esse homem é digno de morte, o profeta Natan diz assim para ele: então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor, e o teu reino, e também dei a casa de Israel, e a de Judá, e, aleluia, se isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Eteu, fizeste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que sejas a tua mulher. Oh, meu Deus do céu! Olha só, às vezes, querido, nós, nos damos a pecados, e pecado sobre pecado, achando que a consequência não vai vir, achando que as coisas vão ficar desapercebidas. Quem está falando aqui neste momento para mim e para você é o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que os seus olhos passam por toda a terra. Ele contempla tudo, ele vê tudo, nada passa desapercebido diante dele. Então esta palavra vem para mim e para você, aleluia, neste sábado, para nos alertar da consequência que o pecado pode ocasionar na nossa vida e nos orientar que, ainda que isso aconteça, Deus é misericordioso para que, se eu e você se humilhar diante dele, ele venha aplicar as suas misericórdias restauradoras em nós. Olha a situação de Davi. Você compreende agora os Salmos de número 51? Quando isso acontece, olha a resposta de Davi quando o profeta Natan diz que ele era esse homem. E o que ele fez? Deus ainda chega a falar na boca de Natan, dizendo o seguinte: poxa, eu dei a você o reino, dei a você as mulheres do teu Senhor, dei tudo para você, dei ainda, além de Israel, Judá, eu dei tudo para você, e se não fosse bastante, se você me pedisse, eu ainda te daria mais. Eu daria muito mais a você, Davi. Por que você foi fazer isso? Por que você desprezou a minha palavra? Deus estava falando, queridos irmãos, para Davi. Davi, eu daria tudo que você quisesse. Mas, por que você desprezou a minha palavra? Porque Deus está falando, por que você desobedeceu a minha palavra? Por que você fez o que não era para ser feito, eu havia te falado? Ei, queridos, mais importa para Deus obediência do que sacrifício. Por quê? Porque a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Deus falou isso para Saul. Presta atenção que a Bíblia diz, quando Davi percebe que ele era esse homem, olha só a resposta de Davi. Eu gosto dessa resposta, porque Deus também fez isso com Saul, em momento que Saul tinha pecado, e a resposta de Saul foi diferente, foi dar um monte de desculpa. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que, quando Deus fala através de outras pessoas ou da palavra, fica se desculpando, arrumando desculpa para lá, desculpa para cá, para encobrir o seu erro, para encobrir o seu pecado. Ei, querido, Deus não despreza um coração contrito e quebrantado, mas Deus rejeita o coração soberbo e exaltado. Pessoas que não conseguem reconhecer o seu próprio erro diante de Deus, sua própria falha. Então presta atenção, olha o que Davi faz. Davi faz assim, ó. Então disse Davi a Natan, que estava representando o Senhor: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Porque aqui a sentença estava dada a Davi. Pelo pecado de Davi, Davi estava condenado aqui, à morte. Só que Davi, ele reconheceu, Davi se arrependeu, Davi se humilhou. E a partir deste momento, quando ele fala, pequei contra o Senhor, ele está dizendo, eu sou culpado, eu sou digno de morte. Eu sou digno de receber a punição pelo que eu fiz. E aí, automaticamente, a resposta de Deus vem para ele: então o Senhor transpassou de ti o teu pecado, não morrerás.
Mas perceba comigo, ele está dizendo não morrerás, mas ele não está dizendo as consequências não virão na sua vida. Agora eu vou pontuar com você os Salmos 51 para você ver o que Davi perdeu, o que o pecado roubou de Davi. E isso o pecado faz comigo e com você. Presta atenção, vamos voltar lá para Salmo 51, presta atenção, olha só que coisa muito interessante. Eu fiz questão de fazer a minha marcação para vocês. Olha, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua, aleluia, louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, a minha boca, aleluia, os meus lábios e a minha boca te louvarão, ou farão notórios os teus louvores. Presta atenção, primeira coisa que Davi perde, porque o pecado rouba dele isso. Primeira coisa que o pecado rouba de Davi. O pecado rouba de Davi a marca do seu nome. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque no coração de Davi se via isso nas ações dele. Havia pureza. O espírito de Davi era reto. Davi era um homem reto, justo. Um homem justo, honesto, sincero. Um homem que carregava dentro dele qualidades que agradavam a Deus. Não havia maldade no seu coração. Seu coração era puro diante de Deus. E olha a primeira coisa que ele perde quando ele peca, quando ele permite que o pecado venha abraçá-lo de tal maneira. Ele perde a pureza do seu coração e a retidão do seu espírito. Como que eu sei disso? Olha aqui, ó. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Ele está dizendo, Senhor, o meu coração se contaminou. Ele está dizendo, o meu coração agora, Senhor, está numa situação de perverso, mal. Lembra? O coração dele se enche de maldade, se enche de imoralidade. Ele vai buscar uma mulher que não é dele. Ele se deita com ela. Ele comete adultério. E depois, em cima do adultério, para esconder o seu pecado, quando ele vê que não há possibilidade, através de outras artimanhas, ele mata Urias, ou manda matar Urias. Comete um assassinato. E assim, subsequente, ele vai pecando. Ou seja, o seu coração, daquele coração puro diante de Deus, se torna um coração maligno, um coração mau, um coração cheio de maldade. Mas pastor, o homem, porque Adão pecou e o homem é fruto do pecado, o coração do homem é mau, verdade. Porém, Davi havia recebido de Deus um novo coração, porque Davi era um homem de Deus. Ele perdeu, seu coração se contaminou, seu espírito se contaminou. O pecado tirou a pureza, o pecado tirou a retidão de Davi. Quantas vezes, querido, o pecado vem para nos tirar a preciosidade que Deus vê dentro de nós. Um coração amável, um coração puro, um coração sem maldade, um coração amável, um espírito reto, justo, que anda em retidão, que se desvia do mal, que não se agrada com a injustiça. Davi perde isso por causa do pecado e ele vai em busca. E o que me chama a atenção em Davi é que Davi não se contenta em perder. Quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que se afastou da presença de Deus, que perdeu coisas lindas que era na sua vida, inclusive a tua santidade. E agora você diz, fazer o quê? Eu já estou no mundo mesmo. E agora, como se diz? Deixa para lá. Não, deixa para lá não. Busque de volta. Deus o pecado traz coisas tenebrosas, traz coisas ruins, mas Deus é misericordioso. E as misericórdias dele não têm fim. E elas são restauradoras. Ela pode restaurar a sua vida. E Davi perde o que mais? Segunda coisa que Davi perde, aleluia, que o pecado rouba de Davi, aleluia, o pecado rouba de Davi a sua segurança. Pensa num homem seguro diante de Deus, era Davi. Tudo que Davi fazia tinha segurança. Lembra quando Davi vai para enfrentar o gigante? Todo mundo covarde, todo mundo com medo, todo mundo inseguro para travar uma batalha contra Golias. Mas vem aquele menino, aquele jovem, com tanta segurança, que ele diz, não, esse incircunciso filisteu não vai de maneira nenhuma continuar afrontando Israel, continuar desta maneira falando contra o Deus de Israel.
Deixa que eu vou a ele, e ele saberá que existe um Deus sobre Israel. Então, Davi tinha uma segurança. Lógico que a sua segurança estava em Deus. Mas quando ele permite que o pecado domine, que o pecado o escravize, o pecado rouba dele essa segurança. E a Bíblia diz que Davi, olha como é que nós encontramos ele, ó. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o seu Espírito Santo. Ou seja, nós encontramos Davi aqui agora inseguro. Davi não tem mais segurança. E ele busca de Deus. Olha a insegurança dele. Senhor, não retire de mim. Senhor, não me lance fora. É interessante isso. O pecado traz para a nossa vida, sabe o quê? Insegurança. Nós ficamos inseguros em tudo que nós vamos fazer se estivermos escravizados pelo pecado. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida, querido. Não permita isso. Davi aqui está desesperado. Davi aqui está angustiado. Mas o que me chama a atenção é que Davi está recorrendo a Deus. O que me chama a atenção é que Davi não se acomoda com a situação. Ele está recorrendo a Deus, ele está buscando de Deus. E ele continua, e a terceira coisa que nós vemos nessa palavra que Davi perde, que o pecado rouba dele, o pecado rouba de Davi. A coisa que eu acho mais linda na vida de um cristão, a alegria da salvação. Olha o que ele diz assim, ó. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele está dizendo, torna-me dar, quer dizer que eu perdi. Davi era um homem alegre. Davi tinha uma alegria. Por quê? Porque ele sabia e tinha segurança da salvação de Deus. Davi perde então a alegria da salvação, a alegria que tanto era contagiante em sua volta, por causa do pecado. O pecado rouba de Davi a alegria da salvação. Queridos, uma das coisas que é marcante e é pesado que o pecado faz conosco é roubar a nossa alegria. Lembra-se que o adversário, o ladrão, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir, para matar e para roubar. E ele tem roubado muitas das vezes com as suas artimanhas de nos fazer pecar. Ele tem roubado de nós coisas preciosas que Deus tem investido na nossa vida. Davi havia perdido esta alegria, a alegria da salvação. Ele sabia, ele andava achando que Deus era a sua salvação constantemente, aqui nessa terra e na vindoura ou na eternidade. Então Davi perde isso. Aí ele busca de Deus a alegria da salvação novamente. Ele diz, Senhor, torna-me da alegria da tua salvação. Tá? Então vamos para a quarta coisa que o pecado roubou de Davi. Qual é a quarta coisa? Daqui, ó. A quarta coisa, o pecado rouba de Davi o seu testemunho de santidade que servia como uma voz. Davi, ele era um homem que tinha, pelas suas ações, o seu testemunho falava como uma voz em suas ações, sem que ele abrisse a sua boca. As pessoas olhavam as ações de Davi e via que ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Olha o versículo aqui que diz, ó, presta atenção, ó. Então ensinarei os transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, ele havia perdido a voz do seu próprio testemunho. Ele havia perdido, querido, a essência de falar através do seu próprio testemunho, das suas ações, porque as ações de Davi aqui agora são más ações. Ele comete um adultério, ele mata para encobrir o seu erro o esposo da mulher. Ele agora, o seu testemunho é mau. Então ele perde, tá? Ele perde o seu testemunho de santidade. Um homem santo, um homem separado das coisas malignas e um homem achegado a Deus e andando, marchando conforme a palavra de Deus. Ele perde isso, mas ele vai buscar. O que me chama a atenção é que ele não aceita perder. Sabe, eu estou me dirigindo a pessoas que com certeza vai brotar isso dentro de você, você não vai aceitar. Uma vida miserável, uma vida arrasada pelo pecado. Se você errou, Deus tem uma nova chance para você. Se você cometeu todas as coisas de errado que você não poderia ter cometido e alguém até mesmo pesou sobre você dizendo que você não é nem digno, Deus não vai nem olhar para você.
por tudo isso que você fez. Deus, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Deus está esperando o momento de você se arrepender e fazer como Davi, do fundo do seu coração, não só com meras palavras, mas do fundo da sua alma, do seu coração, dizer para o Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto, torna-me da alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, me ensina, Senhor, a falar novamente, a santidade ser a marca das minhas ações. Tá bom? E qual foi a quinta e última coisa que o pecado roubou de Davi? O pecado roubou de Davi, olha só, a voz do seu louvor, da sua adoração. Olha o que diz a palavra. Olha só. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua te louvará altamente em tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o seu louvor. Davi era um homem conhecido, tocava a harpa e louvava a Deus. A adoração de Davi, os cânticos de Davi estavam sempre diante do Senhor, seu Deus. Lembra na ocasião que Saul é atormentado por um espírito maligno e a Bíblia diz que teve que chamar um homem que tocasse bem a harpa para que expulsasse aquele demônio? Foi chamado, foi feita uma observação e identificaram que não podia ser outro senão Davi, porque Davi era adorador de coração. Aí, queridos, quando o pecado vem e toma conta de Davi, e Davi se permite ser escravizado pelo pecado, o pecado fecha a boca de Davi. O pecado tranca os dedos de Davi. Davi não dedilha a sua harpa, Davi não expressa a Deus nenhum louvor. Davi não canta ao Senhor. Por quê? Porque o peso do pecado está sobre ele. Ei, você já percebeu que quando você faz alguma coisa de errado, a vergonha, o peso daquilo, é difícil até de fazer uma oração, é difícil até de cantar um louvor, você não tem condições de cantar um louvor. Por quê? Porque o pecado te rouba isso, o pecado fecha a sua boca. Mas eu quero profetizar, nesta noite, que o pecado, ele foi vencido pelo nosso Jesus. Jesus venceu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu a escravidão do pecado, nos trazendo a esperança de que o pecado não vai nos dominar. E de que se nós nos humilharmos, estivermos diante do Senhor, lembra da palavra que está escrito? Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está falando assim: não importa o que você fez, mas se você se arrepender e buscar de coração, e se converter deste mau caminho, eu vou te sarar, vou sarar a sua terra, vou te perdoar, vou te ajudar. Davi, o que acontece com Davi? Para a gente encerrar, Davi continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele busca do Senhor e o Senhor o faz novamente. Deus faz isso com Davi. Deus dá novamente a Davi um coração puro, um espírito reto. Deus faz com que a alegria da salvação torne para Davi. Deus faz com que o testemunho de Davi retorne, um testemunho mais forte ainda, de alguém que foi capaz de chegar lá no fundo do poço e se reerguer pela graça e a misericórdia de Deus. Deus faz com que os lábios de Davi se abram, e Deus coloca um novo cântico nos lábios de Davi para que ele entoasse a Deus. Davi se levanta como muito mais experiente que antes. E a Bíblia diz que Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Muitos anos se passaram depois que o rei Davi desce à sepultura e vem o Messias, e nós encontramos um cego à beira do caminho, correndo desesperadamente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Essa frase para mim diz tudo. Jesus, filho de Davi. Não Jesus, filho de um adúltero, de um assassino. Não. Jesus, filho de Davi. O nome de Davi é restaurado. O nome representa ele. O nome de Davi, pelas suas ações, é restaurado. E Davi continua na genealogia de Jesus, sendo considerado, aleluia, pai de Jesus na genealogia, na origem. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero orar por você, para pedir ao Senhor que venha nos receber, que venha receber as nossas
humilhações diante dele e fazer sobre nós aquilo que ele mais sabe fazer: perdoar, restaurar, regenerar, nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, por cada uma das pessoas que estão conosco. Todos nós, Senhor, somos pecadores. Tua palavra diz que o Senhor olhou do céu e não viu justo sequer. Tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos encarecidamente, Deus, da Tua salvação, da Tua misericórdia. Pai, abençoa, Senhor, e perdoa os meus irmãos. Ajuda-nos, Deus, a ter um coração puro, um espírito reto. Ajuda-nos a andar seguros, andar na Tua salvação. Ajuda-nos a ter a nossa vida, as nossas ações como testemunho de santidade para as nações. Ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo. Ajuda-nos, Deus, a todos os dias ter um novo cântico em nossos lábios para entoar o louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Shalom, shalom Adonai. Que você possa estar conosco, continuar conosco nestas séries de mensagens da Palavra de Deus edificante. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.